Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro Samuel 18. Esse texto é bem conhecido, na verdade. Mas é um texto que sempre mexe muito com quem lê. Quando o ressentimento toma o trono, a desgraça está feita. Nós vamos ouvir agora a história de Saul, quando ele percebe, pelo menos segundo a perspectiva dele próprio, que o seu reino estava sendo ameaçado por Davi. Como se Davi estivesse tramando a derrota de Saul. Por outro lado, eu quero que vocês vejam como o coração sincero de Davi trabalha em favor do rei. Por um lado, um coração ressentido, que vê em tudo o mal. Por outro, um coração sincero, que continua servindo, mesmo quando é atacado. Com isso, nós vamos aprender, irmãos, a não deixar o ressentimento tomar o trono dos nossos corações. Vocês vão perceber como isso é terrível, como isso destrói qualquer pessoa. E vamos aprender a olhar com os olhos de Cristo, mesmo quando nós pensamos que estamos sendo ludibriados. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, todo o capítulo, ouçam a voz do Senhor. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si, e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul de tão prudentemente se conduzia, que tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? E sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolalita.
Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom em seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Davi lhe anunciaram isto, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedeu que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos rogar a Ti, pelo Teu Espírito, este momento, que nos tome completamente, Senhor Deus, que os nossos pensamentos não saiam deste lugar, mas que nós estejamos verdadeiramente concentrados, cativos a cada palavra que for dita aqui. Quebra o nosso coração, Senhor, sobre assuntos tão delicados como nós vamos tratar agora, Senhor. Arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne no lugar. Santifica a Tua igreja. Abençoa o Teu povo. Unge-me, Senhor, para que eu possa pregar não segundo os pensamentos humanos, nem as preferências do homem carnal, mas segundo o Teu Espírito. Faça isso, Senhor, não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor, como foi dito desde o princípio, é justo e misericordioso. Fala, Senhor Deus, com o Teu povo esta manhã. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Uma das coisas mais perigosas que você pode conseguir é sucesso. Se você quiser se colocar num lugar perigoso, onde as pessoas vão arremessar pedras contra você, é fácil. É só obter sucesso naquilo que você se propôs a fazer. Se você for medíocre, se você for desleixado com o que você faz, fique tranquilo. Ninguém vai olhar para você. Ninguém vai prestar atenção no que você faz. Talvez eles até lhe elogiem. Talvez eles passem a falar ao seu respeito coisas que nem são condizentes com o desleixo que você tem levado sua vida, sua profissão, seus negócios, sua família. Mas se você quiser fazer o que é certo, se você desejar fazer o melhor, aí se prepare. Porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Eu digo isso a respeito de qualquer um, mas eu me refiro ainda mais àqueles que têm algum cargo de liderança, alguma posição de liderança. Os pais, os pastores, os governantes, os líderes de uma equipe, numa empresa, ou qualquer posição análoga a estas.
se prepare, porque vem chumbo grosso por aí. O caminho mais fácil, eu já disse, é só não se destacar, é só não fazer nada diferente, é só ser medíocre. Não precisa nem ser ruim, basta ser dentro da média, que é considerado medíocre, aquele que faz o que todo mundo faz. Mas se você se destaca, as pessoas começam a lhe odiar. E por que as pessoas odeiam quem se destaca? Porque as pessoas têm esse sentimento. E quando eu falo as pessoas, veja só, não se exima disso. Porque é muito fácil, quando tratamos de assuntos como esse, a gente dizer sempre que é o outro. Eu não estou falando sobre o outro, estou falando sobre você. Não é o teu vizinho que se senta ao teu lado, é você. Porque no ser humano é assim, porque o ser humano age dessa maneira. Porque nós temos a tendência de termos raiva, rancor, ressentimento com aquele que se destaca naquilo que faz. Basta perceber que no Brasil, especialmente, a cultura do Brasil, ela tem isso muito latente. Quando alguém começa a crescer na sua profissão, o outro diz logo assim, começa a levantar as suspeitas. Esse aí só está onde está porque passou por cima de muita gente. Às vezes não é. Fulano só ficou rico porque roubou. Nem sempre o sujeito roubou, às vezes foi por um caminho honesto. Ou ainda, só está na posição que está porque é filho de quem é. Ora, é algum demérito você receber herança? Não é esta uma das doutrinas bíblicas que o Senhor nos ensina? Então, a raiz do ressentimento não é um problema em si, não é uma coisa que alguém fez de mal. Mas o problema do ressentimento não está no outro, mas em mim mesmo. Quando eu tenho inveja, quando eu, de maneira ressentida, olho para o outro e começo a procurar defeitos que talvez nem existam, ou que existam e sejam comuns, inclusive a mim, o problema não está no outro, o problema está em mim. E qual é o problema da inveja e do ressentimento? É porque isso é destrutivo. É porque isso acaba com qualquer relação. Você começa a enxergar perigos onde não há perigos. Maldade onde nem sempre há maldade. E vira uma pessoa translocada, que está a todo instante pensando que o outro está perseguindo a sua vida, está tentando lhe matar, lhe prejudicar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que este sentimento é a raiz do assassinato. Ele diz, vocês ouviram dos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem chamar racá ao seu próximo, este já é assassino. Ou seja, quem chamar de tolo, quem começar a expressar, porque a boca fala do que o coração está cheio, quando você começa a falar mal de uma determinada pessoa, você já está enchendo o seu coração da semente do assassinato, da morte, da destruição. O ressentido vive assim. O invejoso vive assim. Ele vive não só à espreita de um pseudo prejuízo que ele possa obter da relação com aquela pessoa, mas principalmente ele vive com este medo, porque a raiz deste problema é o desejo de morte, é o desejo de prejudicar o outro. E como é que você age se você é o alvo do ressentimento? Como é que você age se você é o alvo da inveja? Você precisa avaliar sobre os cuidados de quem está a sua vida. Sou eu que me cuido ou é Deus que cuida de mim? Sendo Deus o cuidador da minha alma, do meu corpo, o que é que eu posso fazer de acordo com a providência dele? É assim que nós vamos pensar, porque foi assim que Davi pensou. Davi não mudou muito na sua vida, sabendo que Saul queria matá-lo. Mas por 2 momentos vocês devem ter percebido na leitura do texto que o texto sempre reforça: Davi agia com prudência. Como nós lemos no Salmo 101, versos 1 e 2, do começo do culto, que é também um salmo escrito por Davi, ele pedia ao Senhor inteligência para sair de situações tão difíceis.
Então, com prudência e inteligência, Davi lidou com a maldade de um homem ressentido. E Davi, quanto mais era prudente, mais as pessoas o amavam e o temiam. O texto vai falar também, veja no verso 12, e temia Saul a Davi. Ora, o que é que Davi tinha de tão poderoso contra Saul? Saul era o rei, o exército obedecia às ordens de Saul. E por que temer um jovem pastor de ovelhas que recentemente foi promovido ao exército? Veja, e temia Saul a Davi, por quê? Porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por que Davi era tão temido? Porque o Senhor era com ele. Como é que Saul chegou a esta conclusão? Porque por 3 vezes ele tentou matar Davi. E Davi escapou. Ele disse, o Senhor é com ele. Mas aí o narrador completa, o Senhor deixou Saul. Uma das maiores marcas que o Espírito Santo deixou uma pessoa é ela viver no ressentimento. Veja só, isso não quer dizer que os crentes não sejam ressentidos, que nós não possamos viver como cristãos verdadeiros um ressentimento no nosso coração. Mas a grande marca de quem vive obstinadamente no ressentimento é esta: Deus já o abandonou. Como a nossa confissão de fé diz, é possível que os crentes, por um certo momento, em determinadas situações, pela negligência com os meios de graça, pelo pecado que eles têm cometido, eles sejam, inclusive, ressentidos, tristes, magoados. Mas isso tem que ter um fim, porque se eles permanecerem nesse ressentimento, o que isto aponta é que o Espírito os deixou. Portanto, nós devemos lidar com esta verdade, quando o ressentimento toma o trono do nosso coração. Como lidar com isso, irmãos? Vejamos no texto como é que o Senhor nos ensina a partir do verso 1. Capítulo 18, verso 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra. Veja, o texto começa falando da relação, não de Davi com Saul, em primeiro lugar, mas de Davi com Jonatas, que era filho de Saul. Perceba um detalhe. Quem deveria estar aqui preocupado com Davi era Jonatas, porque o sucessor natural do reinado, da coroa, era Jonatas. Então, se Davi cresce demais, é possível que os homens, os súditos, passassem a amar mais esse general de guerra do que o próprio filho do rei, e desejassem mais este como o próximo rei do que o outro. Mas manchar, retirar o rei da sua coroa é muito difícil. Seria mais fácil que o sucessor não fosse bem visto. Mas em momento nenhum vocês percebem que Jonatas tem esse problema. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Jonatas o amou. E antes de explicar a respeito desse amor e dessa relação, eu queria desfazer um erro da nossa época, quando comentaristas maldosos, liberais, ímpios, têm suscitado uma relação promíscua entre Davi e Jonatas. Dizemos que eles poderiam ter algum tipo de amor que não o amor fraternal. Ora, isso é tão maldoso pelo o próprio instinto de Davi, né? Davi não era um homem que tinha problemas nessa natureza, muito pelo contrário. Davi tinha centenas de mulheres. Você vê que o grande pecado de Davi foi justamente nesta área, por querer ter uma mulher que não era dele. Então, assim, Davi, pelo histórico dele, não deveria ser pensado isso desse homem de Deus. Mas, além do histórico de Davi, vem também
um argumento lógico, cronológico, eu poderia dizer assim. Quando o primeiro rei de Israel é levantado, né, Davi não tinha nem nascido ainda. Davi só nasceu no 10º ano do reinado de Saul. Nesse tempo, Saul já tinha dentro do seu exército o próprio filho dele, Jonatas, que só poderia ir para a guerra se tivesse no mínimo 20 anos. Então, 20 foi o momento, pelo menos 20 anos, Jonatas já tinha quando ele foi para o exército do seu pai Saul. Com mais 10 de reinado, 30. Só aí nasce Davi. Então, há uma distância de tempo, né, cronológico que inviabiliza qualquer tipo de relação como essa que está sendo suscitada. Sem falar no histórico. Eles se amavam como amigos se amam. Eles se amavam com a fidelidade, com a lealdade que um homem ama outro homem. E isto é evidenciado por um ato de Jonatas em relação a Davi. Talvez isso passe desapercebido na sua leitura, mas veja, quando o texto diz assim, no verso 4, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Veja, descrever isto precisa ser importante para o narrador, senão ele não vai colocar uma informação desnecessária. Mas este versículo faz alusão ao que aconteceu nos capítulos anteriores, quando, mediante a guerra, mediante a luta contra o desafiante Golias, foi proposto pelo próprio Saul que a armadura do rei fosse dada a Davi. E os irmãos lembram que Davi não conseguiu carregar a armadura. E nós percebemos ali que as armas de Saul, os meios pelos quais Saul utilizava para a guerra, não cabiam a Davi. E Davi se vestiu de pastor para ir para a guerra. E foi como um pastor que ele desafiou e venceu Golias. Para que ficasse claro que Davi é de onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor das nossas almas, que venceu Satanás como um pastor, não como um guerreiro simplesmente. Então, as duas perspectivas de vida não cabiam. A perspectiva de Saul é uma, a perspectiva de Davi é outra. As vestes de um não cabem nas vestes no corpo do outro. A ideia da vestimenta na teologia bíblica é muito forte. Lá em Isaías capítulo 59 é dito que nós em Cristo tomamos as vestes dele. Nós tomamos a armadura de Cristo, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, e tomamos para nós, para que nós possamos guerrear as guerras do nosso Senhor. Mas nós não podemos usar a armadura de Satanás. Aqui, o que é que o texto está nos dizendo ao tratar da vestimenta de Jonatas, que é emprestada a Davi? É que eles tinham a mesma perspectiva de vida. Não existe amizade sem alinhamento de perspectiva. Não existe amizade entre homens sem que haja antes um alinhamento de perspectiva. Não vai dar certo. Jonatas pensava como Davi e Davi como Jonatas. As vestes de um cabem no corpo do outro e assim um ama ao outro, com um amor fraternal de um homem por outro homem. É isso que o texto está nos dizendo. Jonatas não tinha inveja, Jonatas não se ressentia. Veja, lembrando, ele naturalmente seria o sucessor de Saul, que era seu pai. Ele não vê em Davi uma ameaça, porque ele está tranquilo no Senhor. Se eu tiver de ser o rei, eu serei. Se Davi tiver de ser o rei, ele será. É a forma de enxergar o mundo, irmãos, que muda o nosso coração. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não temos problemas com a posição do outro. Quando é que nos machuca o crescimento de alguém próximo? Quando a pessoa melhora de vida, quando a pessoa consegue um emprego melhor, quando a família do outro vai bem, coisas dessa natureza que, pelo coração maldoso que nós temos, às vezes nos machucam. É só porque nós damos lugar à inveja. Porque antes disso, nós não sabemos exatamente quem nós somos. Aprenda quem você é. Se satisfaça com a posição que Deus lhe deu. E você não vai ter problema nem com inveja, nem com ressentimento.
Jonatas vivia tranquilamente. Podia até emprestar a sua armadura a Davi, porque ele estava tranquilo, descansado nos braços do Senhor. E o que é que acontecia com isso? Veja no verso 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Em primeiro lugar, perceba que as mulheres, elas evidenciam, elas louvam características do homem que são próprias do homem. Então não faz sentido nenhum esta masculinidade moderna querer nos impor atributos femininos àquele que é homem. Hoje em dia você vê o homem pedindo perdão por ser homem. Me perdoe por ser homem, me perdoe por falar como homem, me perdoe por agir como homem, achando que as mulheres elas serão atraídas pela feminilidade. Ora, as mulheres são atraídas pelo sexo oposto. Por quê? O casamento, a relação entre um homem e uma mulher é uma relação complementar. Eu preciso entregar à minha esposa aquilo que ela não tem, e ela me dá aquilo que eu não tenho. É assim que se une um homem a uma mulher. Mas quando um homem deseja ser como uma mulher, aí você tem um relacionamento disfuncional. Eu não estou nem dizendo que o homem, necessariamente, nesse caso, ele é homossexual, coisa dessa natureza. Não é isso. Mas é que ele é efeminado. E todo o esforço da nossa sociedade hoje é justamente para que isso aconteça, para que nós, homens, sejamos efeminados. O homem tem um tipo de voz que foi dada por Deus. É uma voz mais grave, uma voz mais dura, são palavras mais firmes, mais diretas. E a mulher, até no tom de voz, é diferente. Por isso que é tão estranho uma mulher que fala grosso, assim como é estranho um homem que fala fino. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos reafirmar aquilo que nós somos, trazer de volta aquilo que Deus nos deu, a firmeza na fala do homem, que inspira proteção, segurança, provisão, e ao mesmo tempo a delicadeza, a paciência, né, a ternura da mulher. As mulheres olharam para os seus líderes e viram aquilo que eles precisam ser. Esses homens são guerreiros, Saul e Davi. Elas não estavam ali os adulando, nem muito menos os elogiando por aquilo que eles não eram. Né? Ah, que rei meigo. Imagine você, as mulheres louvando a meiguice do rei. É um rei e uma rainha. A meiguice do líder, a meiguice do pastor. Os homens não são assim, irmãos. Isso é característica da mulher. Então, pelo que os homens devem ser louvados? Pela firmeza, pela lealdade, pela postura, pela provisão, pela proteção. Por isso os homens são louvados. E estas mulheres enxergaram bem nos seus líderes. Um matou milhares, o outro matou 10 milhares. Daí vem a inconveniência da fala. Nós devemos ter muito cuidado com os elogios que fazemos. Porque os elogios podem provocar sentimentos terríveis no coração de quem já tem uma predisposição para isso. Nós não sabemos exatamente qual era o objetivo dessas mulheres, se era confrontar um contra o outro, colocar um contra o outro, ou simplesmente louvar por aquilo que cada um fez. Nas minhas pesquisas, o que eu entendi, né, que existe um grupo de comentaristas que diz que não houve provocação nenhuma, que as mulheres estavam louvando a última vitória de Israel. Nesta última vitória, os servos de Saul haviam derrotado milhares, mas Davi, que também era servo de Saul, derrotou 10 milhares. No final das contas, Saul venceu todas. Talvez uma inconveniência, uma falta de precisão na fala, mas pode ser que elas tenham o objetivo de dizer isso. No final, Saul ganhou todas. Mas há um argumento exegético que diz que, ao utilizar milhares e 10 milhares, houve uma contraposição aqui
pesando mais nos 10 milhares, fazendo com que os 10 milhares humilhassem os milhares. E se isso for verdade, se essa era realmente a intenção do coração das mulheres, elas colocaram um contra o outro. Sendo intencional ou não, o fato é que isto aconteceu. E nós precisamos ter cuidado com os nossos elogios. Preste atenção, irmãos. Existem pessoas na família, entre os amigos, colegas de trabalho, que não lidam bem com elogio ao outro. E quando você faz isso em público, elogia um e deixa o outro, o que ela entende é que ela está sendo menosprezada. E com isso, eu não estou dizendo que vocês não devem elogiar, mas devem elogiar e tratar o coração do outro imediatamente. Porque se você permite que esse tipo de situação aconteça na sua família, na igreja ou no local de trabalho, o ressentimento, a inveja vai corroer de baixo para cima, de dentro para fora, todo o ambiente em que você vive. E isso seria terrível. Preste atenção às reações das pessoas quando você elogia alguém. Preste atenção. Elogiar um irmão e não o outro, como é que o outro reage? Elogiar um pastor da igreja e não o outro, como é que o outro reage? Elogiar um subordinado na empresa, como é que um e o outro reagem? Tenham cuidado. Prestem atenção nos sinais, nas reações e trate aquele de coração ressentido. Não deixe de elogiar quem merece, mas trate o ressentido de coração. Então, nessa oportunidade, quando as mulheres estavam louvando a vitória de Israel e fazendo essa comparação, o que é que acontece com o coração de Saul? Observe, verso 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Até ali, Saul ainda tinha uma certa confiança em Davi, mas a partir dali, ele tinha Davi em suspeita. Que relação terrível é essa, irmãos? Você tem alguém muito próximo a quem você entregou responsabilidades. Davi tinha inúmeras responsabilidades no reino. Por conta dessas responsabilidades que você deu àquela pessoa, ela se destacou. E agora ela passa a ser uma ameaça, pelo menos na cabeça de Saul. Como é que ele vai lidar com isso? Sabe como é que ele lida? Tudo que Davi fazia dali para frente era suspeito. Tudo era mal interpretado. Como é que nós começamos a suspeitar de tudo que outra pessoa faz? É quando há uma virada de chave na relação. Até ali, confiança. Dali para frente, suspeita. Quando a suspeita não é tratada, não é esclarecida, ela vai dar vazão ao que aconteceu com Saul. Ressentimento, inveja, que leva ao ódio e ao assassinato. Aí você pode dizer assim, eu nunca faria isso. Você que pensa. Você que pensa. A capacidade de matar alguém, ela é inerente a qualquer pecador. Quantas pessoas que cometeram um assassinato e depois voltam para testemunhar dizendo, eu nunca imaginei que eu teria a capacidade de fazer isso. Porque o assassinato ele não começa naquele momento que você inicia o ato de matar o outro. Mas você primeiro mata o outro no coração. São poucas as situações onde, no rompante, ali você mata outra pessoa. Geralmente, isso é planejado, maquinado no coração. Primeiro você suspeita, uma suspeita dá vazão a outra suspeita. Tudo na relação agora está mal dado. O que é que isso vai trazer? Isso vai trazer um plano. Eu preciso me livrar dessa pessoa que quer fazer mal. O final do plano, inevitavelmente, se isso não for tratado, é a morte.
Como foi que Caim matou Abel? Caim olhou no culto, veja, foi no ambiente da igreja que Caim olhou para a oferta de Abel, que foi recebida por Deus e não foi recebida dele. E a partir dali, ele maquinou a morte do seu irmão. Qual foi o símbolo maior de que Caim odiava Abel? O semblante. Quando nós estamos ressentidos, o nosso semblante descai. Deus olhou para o rosto de Caim e disse: Caim, o que é que está acontecendo? Vejo que o teu semblante está descaído. O que é que está acontecendo? Ele diz: teu coração está ressentido, está dominado pelo mal. Eu sei que tu maquinas um mal contra o teu irmão, mas cumpre a ti dominar esse ressentimento. Ou seja, era possível ele não partir para o próximo passo. É possível, irmãos, que dentro da família de vocês, e hoje é um dia especial para tratar essas coisas, daqui a pouco nós vamos nos reunir em família. E é possível que dentro do seio da família de vocês estejam ressentidos com alguém, com problemas com alguém na família. É uma oportunidade de chegar para essa pessoa hoje e pedir perdão pelo que você tem maquinado no coração. É a oportunidade que você tem de hoje chegar para essa pessoa na casa onde vocês vão se reunir e dizer: a partir de hoje eu não quero mais nutrir isso no meu coração contra você. Fazer isso amanhã no ambiente de trabalho. Quem sabe fazer mais tarde aqui na igreja. Porque Deus disse a Caim: cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, você ainda pode ser senhor do teu pensamento. É possível, irmãos, que nós permitamos que um pensamento tome conta do nosso cérebro, da nossa mente. Mas eu posso matá-lo na mente e ser senhor dos meus pensamentos. Agora, se eu permitir que isso continue, aí vai sair do pensamento para a ação. E eu vou ser não mais senhor, agora eu vou ser escravo das consequências dos meus atos. Mate isso hoje. Não permita que o ressentimento tome conta do seu coração. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Vocês perceberam que o mau espírito não tinha sido mais citado? Que depois que Davi foi até a casa de Saul e tocou a harpa, o espírito mau da parte do Senhor se retirou e Saul voltou a trabalhar e voltou a ter uma vida tranquila, porque ele deixou de lado o ressentimento e foi fazer aquilo que tinha que fazer. Só que agora, o versículo anterior diz: ele passou a suspeitar de Davi. O que é que vem depois? O espírito mau da parte do Senhor se apodera dele. Nessa relação do ressentido com o alvo do ressentimento, vocês acham que quem é que se prejudica mais? Quem é que sofre mais? Preste atenção, se você tem problemas, e se Deus quiser vão ser resolvidos daqui a pouco, só lembre dos últimos tempos, na sua família, nas relações, nesses momentos, né, de comunhão, em que as pessoas estão reunidas. Quem é que se prejudica mais? É a pessoa que talvez nem saiba ou não está dando bola para o teu ressentimento, ou é você? É você. É você que sofre mais. É você que se prejudica mais. E é você que está dando vazão para Satanás, não é a outra pessoa. E pode ser que a outra pessoa, inclusive, esteja errada mesmo. Só que o ressentimento não pode ser a reação para o erro do outro. Porque vai te destruir. Vai te destruir. No outro dia, o mau espírito se apoderou
de Saul novamente. Agora veja, interessante esse versículo. E aconteceu que no outro dia, verso 10, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Veja a sequência dos atos. Primeiro ele suspeita, depois o espírito se apodera dele novamente. Aí em seguida o texto diz que ele profetiza. Ora, como é que alguém vai profetizar estando em grave pecado? O pecado do ressentimento, o pecado da ira, o pecado do ódio é um grave pecado. Como eu já falei aqui, Deus não aceita a adoração do ressentido. Aí ele diz assim, ele profetizava no meio da casa. Porque é muito comum que as pessoas passem a ter um tipo de religiosidade nesse momento que é uma religiosidade fabricada. Muito bem pensada para demonstrar algo que não está no coração. O coração tem ódio, mas eu falo de amor. No coração tem morte, mas ele está profetizando vida. Qual o sentido que tem? Qual o sentido que tem? Me diga qual é a vantagem que há em você manter ressentido o seu coração contra outra pessoa e vir para o culto. Que sentido há nisso? Eu estou dizendo isso, irmão, não é para vocês se entregarem ao ressentimento, não. Então, já que não vale a pena vir para o culto, eu vou me tornar cada vez mais ressentido. Não, é o contrário. É que já que eu sei que Deus não se agrada disso, eu vou resolver isso quanto antes. E a primeira forma de resolver não é nem falando com o outro, é tratando o coração. É quebrando o coração de pedra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele profetizou no meio da casa. Ele, de uma maneira pseudo-religiosa, tentou mostrar, está tudo bem, está tudo bem. Eu vou matar o meu irmão, mas está tudo bem. Enquanto isso, Davi estava com a harpa na sua mão. Veja, como nos outros dias. Você percebe isso? Davi continuou fazendo a mesma coisa, porque não tem problema com Saul. Quem tem problema com o outro é Saul em relação a Davi. Então ele continuou servindo o rei. Enquanto isso, porém, tinha Saul na mão uma lança. Você está tentando ajudar e o outro está com uma lança para te matar. Verso 11, e Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Eu fiquei impressionado ao ler esse texto, porque diz que ele jogou a lança 2 vezes contra Davi. Davi se esquivou. Aí você fica pensando, quem tinha medo de quem? Davi deveria ter medo de Saul, mas não. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Veja, ele maquinou, encravarei Davi na parede. Foi o que Davi fez. Preste atenção. Olha, o fato de você não ter um coração ressentido, mas estar ciente que outra pessoa tem, é para que você fique alerta. Por 2 vezes, Davi é chamado um homem prudente, um homem agiu com prudência. Por quê? Ele era atento. Fique ligado. Que dá para fazer isso. Fique ligado. Porque se vier uma lança, você se desvia. Agora, vocês vão perceber que ele não reage. Ele não revida. Ele só se esquiva. Sabe por quê? Davi era um homem respeitoso. Saul era um rei ungido por Deus. E o rei era um dos pastores de Israel. Como é que ele iria matar um pastor de Israel? Ele se esquivou e saiu. O texto diz assim, porque o Senhor era com ele e ele se tinha retirado de Saul, ou seja, ele fugiu. Ao invés de enfrentar, ele fugiu. O texto continua, veja, verso 13. Por isso Saul
o desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo o Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Toda vez que Saul maquinava o mal contra Davi, o que acontecia é que ele era mais amado. Como é que Davi conseguiu ser amado e temido? Ele era temido porque ele agia prudentemente segundo o que Deus mandava. E ele era amado pelo mesmo motivo. O fato de você ser amado, ou temido, ou odiado, ou motivo de ressentimento, é sempre o mesmo. Quanto mais você faz o certo, mais pessoas vão lhe amar e outras pessoas vão lhe odiar. Paciência, é assim, a vida é assim. Eu pergunto aos irmãos, vocês vão deixar de cuidar da casa de vocês porque vai ter gente que não vai gostar? Não façam isso. Vocês vão deixar de educar bem os filhos de vocês porque o vizinho acha que a forma de educar está errada? Não dê bola para o vizinho. Vocês vão deixar de governar bem a empresa que Deus deu a vocês, o negócio, o emprego, seja lá o que for, porque alguém não gostou? Problema de quem não gostou. Continua fazendo isso. E você necessariamente vai ser amado e temido. Davi era amado pelo povo e temido por Saul. Verso 17 diz assim: por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Ele tinha prometido a filha mais velha, mas ele pegou a filha mais velha e deu para outro homem se casar com ela. Ele está prometendo, mas ele não vai fazer. Qual era o intuito dele? Você vai para a guerra e quando você vencer a guerra, eu vou te dar minha filha mais velha. Você vai guerrear as guerras do Senhor. Veja que cabra malicioso. Usou as guerras da igreja para maliciosamente atentar contra a vida de Davi. Por quê? Ele disse: com a minha mão não deu certo. Ele lançou 2 vezes, jogou a lança contra Davi, não acertou. Ele disse: agora não vou ser eu, agora vai ser os filisteus. Como se ele estivesse se eximindo da culpa. Os filisteus vão matar a Davi. Mas Davi, verso 18, disse a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul era um homem tão mau, mas tão mau, que ele usou a filha dele para um intento perverso como esse. Ele disse: Mical ama Davi. Ele ficou sabendo disso. Então eu vou usá-la, eu vou fazer minha filha se casar com esse homem que eu odeio, para que ela seja um laço contra Davi. Ele achava que Mical, no final das contas, por ser filha dele, se juntaria a ele num plano contra Davi. Era essa a atitude de Saul. Você veja aonde um coração ressentido vai parar. Usa filha, usa filho, usa amigo, usa o que for. Não tem limite mais não. Vai passar por cima do outro com o que for. Porque o desejo é exterminar a vida do outro. Verso 21. E Saul disse: eu lhe a darei para que sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: com a outra serás meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi.
Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi, e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Todos os dias ele foi inimigo de Davi. Qual era a última trama? Vai colocar Davi no fronte de guerra para provocar os filisteus. De que maneira? Os filisteus detestavam essa ideia de cortar o prepúcio, de fazer a circuncisão. Aí Davi disse: não basta matar, eu quero que mate e arranque o prepúcio, ou seja, que faça a circuncisão, porque eles são incircuncisos. Ora, se os filisteus iam ficar irados, Davi ficou muito... foi provocada aí a coragem dele. Ele disse: agora é que eu vou mesmo, porque desde o começo o problema de Davi é contra os incircuncisos filisteus. Agora vamos circuncidá-lo, matar e circuncidar. Ele pediu 100, Davi trouxe 200. Matou 200 filisteus e trouxe a carne do prepúcio. Venceu definitivamente. E Saul? Vocês acham que Saul ficou satisfeito? Não há satisfação num coração ressentido. A única forma de você ter o seu coração ressentido, satisfeito, é se você vê o outro destruído. Não tem jeito. Enquanto ele não for destruído, eu não vou sossegar. E Davi? Davi não se importou com nada disso. 2 vezes, Saul jogou a lança para encravá-lo na parede. Ele se desviou e não revidou. Agora ele coloca Davi numa situação dificílima, numa guerra dificílima contra os filisteus. Ele entrega o dobro do que foi passado para ele. Dali para frente, o texto diz: Saul foi o seu inimigo até o último dia. Davi nunca revidou. A palavra de Deus nos diz que, desde lá, no início dos evangelhos, na genealogia, Cristo, o filho de Davi. Cristo é o filho de Davi. Ou seja, o que acontece com Davi aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir comigo Isaías capítulo 53, a partir do verso 3, o texto diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Mas ele foi oprimido e afligido, e não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Davi nunca abriu a boca contra Saul.
nunca levantou a mão contra Saul. E Saul o temia todos os dias. Nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor. Se você passa por situações assim, problemas dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, qualquer relação que você tiver, lembre do que Cristo nos ensinou. Não adianta tentar se defender. Entregue nas mãos de Deus. O Senhor vai fazer você amado pelos que têm que lhe amar e temido pelos que têm de lhe temer. Por outro lado, se é você que tem um coração ressentido contra alguém, lembre do que nós acabamos de ouvir aqui. Quem sofre nessa relação não é a pessoa que é alvo do teu ressentimento, é você. Quem se afunda no pecado não é o outro, é você. Quem vai terminar a vida tendo um inimigo, se não tratar isso logo, é você. E quem é atormentado pelo espírito mal da parte do Senhor, também é você. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Confirmando as palavras de Isaías. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e ao bispo das vossas almas. Amém. Tenham cuidado, irmãos, com pequenas rusgas que vocês vão ter, marido com mulher, pai com filho, amigo com amigo, colega de trabalho com colega de trabalho. Porque o ressentimento é como uma erva daninha, ele não surge com uma árvore frondosa, ele é uma erva daninha pequena que foi implantada no teu coração. Se você percebê-la e arrancá-la, está resolvido o problema. Mas se você gostar e der vazão, e nutrir, e adubar, e regar, isso vai tomar conta do teu coração. E quando você menos perceber, o que era uma semente virou uma árvore. E agora, para arrancar a árvore, dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Peça a Deus, Senhor, sonda o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau. Ajude-me a tirar qualquer tipo de ressentimento do meu coração. Que eu trate isso em Cristo. Que eu possa me livrar desse ressentimento. E não me afunde no pecado como Saul. E se você é alvo desse ressentimento, continue. Simplesmente faça o que é certo. Faça da melhor maneira. E espere. E espere. Porque você vai ser amado por uns, temido e odiado por outros. Mas não foi isso que o Senhor nos prometeu? Os que andam segundo os meus mandamentos serão perseguidos, como eu sou perseguido. Não teriam os seguidores o mesmo destino do seu mestre? É isso que nos espera, irmãos. Deus nos abençoe e nos proteja. Amém.